E aí galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus. Eu tô aqui para compartilhar, gente, um assunto com vocês que eu tava, que veio assim na minha mente, né? Em relação a uma reflexão, né? E eu não coloquei assim nenhum tema agora, né? No momento aqui, porque eu já quis iniciar assim rápido, né? Para aproveitar o tempo. Mas eu tava vendo alguns vídeos esses dias assim, né? Das pessoas é, pregando nas ruas, né? Evangelizando, fazendo algumas perguntas. E outros vídeos, né? De. Na verdade, do mesmo sentido. Porém, algumas pessoas, né? Alguns vídeos eu tava vendo, tava as pessoas ouvindo ali a palavra e tal, participando, respondendo. Já outros vídeos que eu vi eram pessoas que estavam pregando nas ruas, mas que estavam sendo presas. E aí eu comecei a refletir, né, sobre isso. Né? Na verdade, hoje mesmo, né, que veio esse pensamento assim na minha mente, né? Tem algo no nosso tempo, né, que se você der uma pesquisada aí na internet, você vai saber um pouco sobre isso. A intolerância religiosa. Só que antes de eu dar uma pincelada nesse ponto, aqui em Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Lá em Marcos 16, a partir do versículo 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essas duas palavras que eu li, tanto Mateus quanto Marcos, são palavras de Jesus, né? São a ordem, né, que Jesus ele deu, né, para que os seus discípulos, né, para que os seus seguidores fizessem, né? Assim como ele havia feito, né? Os seus discípulos agora fizessem com outros também. A intolerância religiosa, eu dei uma pesquisada e eu vi que se trata de uma questão em relação à falta de respeito e da discriminação em relação à crença de outra pessoa. Quando você desrespeita a crença de outra pessoa, quando você discrimina, quando você ataca, né? Mas quando você está pregando o evangelho, em qual momento que você está pregando Jesus, que você está falando das boas novas da salvação, em que momento desse você está tendo alguma intolerância religiosa? Porque assim, cada pessoa tem a sua vida, tem as suas escolhas e tem as suas decisões, né? E se tratando de algo relacionado a você acreditar, nós somos seres influenciáveis, né? Se tem alguém que diz que não é influenciado nem por nada nem por ninguém, isso é uma mentira, porque nós já nascemos assim, né? Nós somos seres que absorvemos, que aprendemos, que imitamos. Então, existem inúmeras ideias e pensamentos e argumentos, né, que vão ser contra Jesus, contra o céu, contra o reino de Deus, contra a Bíblia. Então,
Eu estou falando isso em relação a uma visão humana. Por que eu digo humana? Porque a própria Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. Numa versão mais atual, diz que nossa luta não é contra pessoas, contra seres humanos, mas é contra principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestes, ou seja, é um mundo espiritual. Não é a pessoa que está ali na minha frente, que está me atacando ou que está falando algo em relação àquilo que eu estou pregando, que é meu inimigo. Mas se trata de algo que age por trás das palavras, das ações. E para quem não tem o conhecimento, para quem não tem o entendimento, para quem não tem o Espírito Santo, isso é loucura, né? Isso é balela, isso não faz sentido. Mas é exatamente o que a palavra de Deus diz, é isso exatamente o que quem crer passa a não só apenas entender e conhecer, mas passa a viver e a ter a experiência de que esse mundo espiritual é real. Muitos cristãos sabem disso, se posicionam em relação a isso e vivem de acordo com o que está escrito a respeito disso. Porém, tem outros que não, né? Que infelizmente acabam dando lugar à carne, acabam agindo em conformidade com aquilo que o inimigo, né, e os filhos das trevas querem que seja feito. E aí é onde o que deveria ser feito, deveria ser falado, ou seja, pregado Jesus, como tá lá em Atos 1:8, né? Ser testemunha de Cristo. O que acontece justamente é justamente o contrário, né? Você acaba se deixando levar pelo que você escuta, seja lá a calúnia, a ofensa, a difamação, né? Você acaba reagindo em relação àquela pressão, àquela perseguição, aprovação e tribulação, mas não guiado pelo Espírito e sim movido pela sua carne. E como eu disse, é o que o inimigo e os filhos das trevas querem. E aí você alguns, né? Eu digo você no sentido de estar falando com quem está me assistindo, mas tem quem é e tem quem não é. Mas o que eu quero dizer é que essa questão em relação a você fazer, a pregar o evangelho, não se trata em nenhum ponto sobre intolerância religiosa, como eu acabei de falar. Cada pessoa tem a sua própria vida, cada pessoa tem a sua própria escolha, a sua própria decisão. Porém, uma coisa que é fato. E o que é fato sobre a nossa existência, sobre a nossa realidade, é que existe o bem e existe o mal. E eles não se misturam. Existe a luz e existe as trevas, e eles não se misturam. Existe o céu e existe o inferno. Existe a condenação eterna, como também a salvação eterna. E não há ligação. Existe Deus, existe o diabo. Enfim, não há ligação entre eles. E como eu disse, somos seres influenciáveis. Porém, existe um ponto aqui que eu quero deixar claro em relação a essa questão. Por quê? Se tratando da pregação do evangelho, muitas pessoas quando falam no ponto em relação à intolerância religiosa, dizem que os cristãos querem enfiar a goela abaixo, né? Jesus e Deus e a Bíblia fazendo com que as pessoas sejam forçadas a crer, sejam empurradas, né? Sejam puxadas, sejam obrigadas a acreditar, quando na verdade não é assim. Como eu disse, há pessoas e há pessoas, né? Tem aquelas pessoas que estão ali no espírito, que agem, né? E que estão fazendo de conformidade ali com a palavra, mas já tem outras pessoas que não.
Eu não quero entrar aqui também num contexto do ponto em relação a questão psicológica, né, para falar sobre emoções, sentimentos e personalidade como um todo, porque todos nós já sabemos que cada pessoa tem a sua personalidade. Isso pode ser uma influência também em relação à reação das pessoas? Pode, né? Mas a questão do que eu estou falando é exatamente a pregação do Evangelho. No momento em que alguém abre a Bíblia e prega Jesus, dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, dizendo que ele é o Senhor e Salvador, dizendo que ele é o Filho de Deus e anunciando, testemunhando que ele veio a essa terra, que ele morreu pelos pecados e que ele foi crucificado e que ele foi sepultado, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele subiu aos céus. Em nenhum momento nessa pregação está acontecendo uma intolerância religiosa. Porque enquanto aquela pessoa ela está pregando, ela está transmitindo uma mensagem. E as outras pessoas que estão vendo essa pessoa estão ouvindo a mensagem. O que Jesus disse foi: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Jesus disse que quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. Então isso se trata em relação a uma condição, a uma escolha. Você ler aqui a palavra, está aqui escrito, né? Você ouviu ali alguém que está pregando, falando a respeito de Jesus. Então, o que você vai fazer? É uma escolha que você vai tomar na sua vida em relação a crer ou não crer. A própria Bíblia diz, para deixar mais claro, que quem convence o ser humano, né, a questão de convencer, né, como eu falei sobre a questão em relação a, como muitos dizem por aí, de empurrar a goela abaixo, né, de forçar, não é essa a questão. Quem convence, a Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo. Então, a pessoa que prega, ela é como a palavra diz sobre o semeador, né? É como quem está plantando, né, ali nos corações de quem está ali ouvindo. E o trabalhar de convencer, de testificar no coração, de abrir a mente, de abrir os olhos, quem faz isso é o próprio Deus. A pessoa que prega, ela apenas é usada por ele. Ela não tem o poder de perdoar o pecado de ninguém ou de salvar ninguém. E nem muito menos, principalmente, ela não deve forçar ninguém a aceitar aquela mensagem que ela está pregando. O que ela deve fazer é apenas pregar. Foi isso que Jesus disse: vão e preguem. Quem crê vai ser salvo. Quem não crer será condenado. Então, a questão é que quando se prega o evangelho e se ouve o evangelho, o Espírito Santo faz um trabalho no coração de quem está ouvindo. Então não se trata de uma influência externa daquela pessoa que quer fazer uma manipulação mental, porque existem, como eu falei no início, muitos pontos, né, em relação às pessoas, né, que se opõem de dizer que é manipulação mental, né, que isso é chantagem emocional e que falam inúmeras coisas. Mas o que Jesus disse foi para que o evangelho seja pregado. E lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, está escrito que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, como eu disse e repito, não há intolerância religiosa nenhuma. Porque enquanto se está sendo pregado o evangelho, está sendo transmitida uma mensagem. A questão em relação a quem não aceita, a quem é contra, da mesma forma como também existe o respeito que é desejado, também deve haver o respeito que é dado. Você está ouvindo a pessoa pregar, mas você não aceita, você não concorda.
mas você deve respeitar aquela pessoa, mesmo que você não concorde com o que ela está dizendo. Porque é da mesma forma como se quer uma liberdade e um respeito a respeito daquilo que se crê e se acredita, é necessário que se dê também ao outro. Porém, como eu disse, existe uma realidade na nossa existência e ela é absoluta, que é entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre o céu, o inferno, Deus e o diabo, e não há uma mistura em relação a isso. Não há uma junção, não há uma harmonia, não há comunhão nenhuma. Ambos são totalmente distintos, para sempre, eternamente. E há aqueles que são da luz e aqueles que são das trevas. Há aqueles que são da verdade e aqueles que são da mentira. Há aqueles que creem e que seguem a Bíblia e há aqueles que creem e seguem o mundo. Então, o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E todos os cristãos, como membros do corpo de Cristo, como igreja do Senhor nesse mundo, como o próprio Jesus disse, vocês são luz do mundo e sal da terra. A missão é pregar, é orar, é ensinar, é cuidar. Pregou? Amém. Ora, né? E que entrega ao Senhor e o Senhor é quem vai fazer a obra, né? Pode não ser naquele mesmo instante que a semente ali foi semeada no coração da pessoa, mas pode ser no dia seguinte, pode ser uma semana depois, um mês, um ano. O trabalhar, quem realiza de convencer, de despertar, de iluminar, é Deus que faz isso. E não é através do nosso forçar, porque a palavra do Senhor diz em Zacarias 4,6 que não é nem por força e nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. Por isso, guarde no seu coração a mensagem do Senhor e se posicione diante do que o Senhor Ele quer, né? E que Deus possa estar abençoando, despertando e iluminando a vida de cada um em nome de Jesus.